Sou Marcelo Brocardo e nessa aula vou explicar para vocês sobre referência absoluta e referência relativa em relação às células ou em relação às fórmulas aqui do Excel. Vamos começar aqui com esta primeira etapa aqui que nós temos. Então, nós temos aqui um determinado salário e eu quero dar um aumento, né? Eu quero dar aqui um bônus de um valor aqui para esses meus colaboradores. Então, eu vou ter que somar igual o salário mais o meu determinado bônus. Quando eu clico e arrasto, né, então utilizando aqui a alça de preenchimento, ou eu dou um duplo clique, note que ele colocou o valor correto aqui no primeiro, 1.159 mais 100, 1.259. Agora aqui já para o segundo, ele manteve apenas o mesmo valor. E nos outros ele colocou aqui escrito valor. Né? Isso daqui indica que tem um erro aqui na nossa fórmula. Dando um duplo clique aqui na fórmula, nós conseguimos ver aqui ó, azul, azul, vermelho, vermelho. Então ele está buscando corretamente da célula aonde está o meu valor lá do meu bônus. Quando eu clico aqui no meu segundo, ó, azul, vermelho. Opa! Ele já não trouxe, já ficou, né? Aqui, ó, em vez de ser o E2, ele trouxe aqui para o E3. O que aconteceu? Quando eu clico e arrasto, ele vai incrementar automaticamente o número aqui referente à célula, né? Então, se era E2, ele passou para E3. Vamos pegar aqui o último, ó, ele está pegando aqui, ó, o valor que não tem nada aqui dentro, né? Para corrigir isso, o que nós fazemos? Nós utilizamos aqui o sinal de cifrão. Então, colocando o cifrão, ele vai fixar. Então, ele vai fazer uma referência absoluta. Então, aqui eu tenho uma referência relativa a B2. Toda vez que eu puxo, ele muda. E aqui eu tenho uma referência fixa, né? Uma referência absoluta ao E2. Tanto é que quando eu clico e puxo para baixo, arrasto, ó, aqui ó, manteve E2. Ó, E2, enquanto que a referência relativa, ela alterou. Então, ó, referência relativa alterou, referência absoluta, ela manteve. Para adicionar esse valor, esse cifrão, aqui, então, ó, igual este valor mais o nosso valor. Nós podemos tanto colocar o cifrão na frente da letra e na frente do número, ou então apertarmos lá a função F4. Ó, o primeiro F4 colocou o cifrão na frente da coluna e da linha, ó, apenas na frente da linha, apenas na frente da coluna, e aqui retirou tudo. Então tem aqui a função F4, né, que ele vai adicionar o cifrão aqui para tanto para a coluna quanto para a linha. Ó, cliquei e arrastei. Nesse caso aqui, ó, se eu colocar apenas o cifrão para a linha, ó, cliquei e arrastei, vou verificar aqui o meu último, ó, ele manteve, ó. Ó, vamos verificar aqui o meu segundo, ó, manteve a célula travada lá no E2, onde está lá o meu bônus. Se eu aumentar esse bônus aqui para 200, ele vai alterar para todas as células, né, este valor. Se eu passar este valor aqui para 0, ele vai alterar para todo mundo. Quando eu coloco aqui ó, apenas para a linha, então funciona tanto colocar coluna e linha, né, o cifrão aqui nos dois. Nesse caso, como eu estou clicando e arrastando para baixo, é suficiente apenas colocar o cifrão na frente do 2. Então, eu travo apenas a linha. Então, aqui eu tenho uma referência, vamos dizer assim, mista, né? Porque se eu clicar e arrastar para o lado, ele vai alterar do E2 para F2, né? Então, ó, se eu clicar aqui e arrastar para o lado, ó, ele alterou aqui para o F. Manteve fixo o 2, mas alterou para o F. Né? O B que era, ele alterou para o C. Neste outro exemplo, nós temos aqui um preço em unidades, então aqui igual
O preço é o quê? É o preço vezes as quantidades vendidas. Replicar a fórmula, apenas um duplo clique, né, para clicar e arrastar, copiar a fórmula para as demais. Vamos colocar aqui mais uma casa decimal. E aqui eu quero saber o seguinte, eu quero dar um desconto para essas vendas. Então, o total de desconto que eu vou dar é de 75. Então, igual o valor da minha venda menos 75. Novamente aqui, eu vou colocar aqui o cifrão na frente da linha ou na frente da linha, da coluna e da linha. Como eu estou apenas clicando e arrastando para baixo, qualquer uma dessas opções aqui ela funciona. Sempre quando eu faço um clicar e arrastar, eu clico em alguma outra célula apenas para ter certeza de que está correta a minha fórmula. Então aqui, ó, azul, azul, vermelho, vermelho. Está travadinho lá, está bem correto, né? Então, para ter certeza, né, uma boa prática, eu verificar as outras células para ver se elas estão corretas, né? Fazendo a referência correta àquela minha célula que eu fixei. Finalmente, nesse último exemplo aqui, nós temos o quê? Temos o nome dos colaboradores e a remuneração. E eu quero dar aqui um bônus natalino de 100. Então, o que será? Igual o salário mais o bônus natalino. Se eu manter apenas desta forma, clicar e arrastar, o que ele fez? Ó, ele clicou, fez a alteração aqui, né? Do B mudou para o C, mas ele mudou aqui também da célula de baixo. Ó, eu gostaria que ficasse fixo aqui no B8, mas ele fez essa alteração. Ele trouxe, alterando, né, incrementando aqui a coluna. Quando eu clico e arrasto para o lado, ele muda apenas a coluna, né? O número da linha ele continua igual. Para arrumar essa fórmula, então eu também posso dar um F4 aqui e colocar cifrão em todos eles. Se eu colocar apenas o cifrão na frente da linha, não vai me adiantar. Porque quando eu clico e arrasto, notem, ó, a linha ela continua a mesma, não vai ser alterada. Então aqui, clico e arrasto. Ó, agora, a hora quando eu verifico, ele está, ó, fixado lá no último. Idem, neste caso também, se eu colocar um outro cifrão aqui na frente da linha, ele também funciona. Então, normalmente, quando eu não quero incrementar ou mudar para os lados, é padrão colocar diretamente, ela fixa, né, uma referência absoluta, né, fixando tanto a linha quanto a coluna.